Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do nosso curso preparatório online. Essa aula especial você pode assistir aí no seu tempo, no horário que você quiser. Nós vamos falar da banca IDECAP, relação, disciplinas, né, conteúdos, fazendo aí um balanceamento das questões para você ficar bem mais seguro, bem mais preparado e se sentir assim preparado para fazer o seu planejamento de estudo conforme a organização da banca é aquilo que ela cobra mais, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Claro que a gente precisa ter muito foco, né? E o foco é aqui. Aqui é o foco, é na hora que você tira esse tempo para você ouvir um vídeo, para você estudar, para você fazer o simulado, você está mostrando que você está com foco, que você quer. E quem quer, faz. Não pega, não, quem quer não tem desculpa. Quem quer faz e chega lá no seu ponto principal, que é o seu objetivo, beleza? Bom, nós sabemos que só esse fato aqui já vai diferenciar um pouco essa prova. Por quê? Porque eles colocaram essa distribuição de disciplinas e pontuação para nível médio, técnico e superior. Vejam que, né, isso aqui para nós não interessa, porque nós estamos nesse grupo aqui, mas se nós temos conteúdos comuns, disciplinas comuns para nível médio, técnico e superior, claro que algumas questões serão diferenciadas no nível de complexidade, mas nós temos um ponto positivo para nós, significa que aquilo que a gente já sabe, que essa banca, em alguns conteúdos, ela não costuma assim, ser muito pesada, as questões não costumam ser muito difíceis, tá? Outra coisa que a gente precisa de ficar atento é isso aqui, é que a parte de legislação, né, que está comum a todos os cargos, e conhecimentos específicos vale 70 pontos, a prova vale 100 pontos. Então, você focando nisso aqui, claro que você precisa de focar aqui, porque você não pode perder nenhuma questão, né? Mas as questões de língua portuguesa, de raciocínio lógico e informática, elas têm um peso menor e você não pode zerar nenhuma, né? São 10 questões de língua portuguesa. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de questões, como que a banca traz, né, apresenta esse conteúdo para ser cobrado. Informática, nós temos apenas 5 questões. Vocês observem que lá no conteúdo são 5 tópicos, né? Com certeza uma questão para cada tópico ou uma questão aglutinando 2 ou mais conteúdos, tá bom? Agora, isso aqui é importante, gente, é muita legislação e o seu conhecimento específico do seu cargo, que você tem que estudar bastante, porque isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Português e raciocínio lógico também, informática, aquele coisa, né? Você não pode zerar, porque o conteúdo de matemática lá são 5 tópicos, mas assim, é muita coisa, né? Não dá para você estudar tudo de uma vez só. E assim, a informática tem aquela coisa, eu sei fazer, mas na hora de ler o que está na prova eu não consigo lembrar, identificar, né, como que faz. Então esse é o problema de todos e todos estão no mesmo barco. Vamos lá. Bom, essa banca ela tem uma forte presença em concursos municipais. Aqui no Espírito Santo já tivemos vários, né? Nós já tivemos Serra, já tivemos Prejetuba, Vila Pavão, Linhares. Então a Indecap ela vem ganhando aí, né, a concessão para fazer, organizar e elaborar concursos de vários municípios do Espírito Santo. E isso é bom. Isso é bom porque a gente vai olhando as provas e a gente vai conseguindo perceber como que a banca propõe as questões. As provas são objetivas e diretas, né? As questões são objetivas com enunciados curtos e de fácil compreensão. Né? Ela não costuma complicar muito nos seus textos introdutórios. Ela busca abordar o máximo de conteúdo previsto no edital e com a possibilidade de cobrar vários tópicos numa mesma questão, que são aquelas questões de verdadeiro ou falso, aquelas questões de ordenar lacunas, né? Aquela questão de primeira coluna com a segunda coluna. Então, são várias questões que podem trazer aí vários tópicos de conteúdo numa mesma questão. Um exemplo de questão aqui recorrente que eu trouxe para vocês de língua portuguesa. Olha só, apresento um texto, eu estou trazendo para vocês questões e decap. Apresento o texto, o que eu sempre oriento? Vá direto no comando.
tá? Porque às vezes você vai ler tudo isso aqui, né? E não é uma questão de interpretação, na verdade é uma questão que vai envolver acentuação, né? Então, a acentuação das palavras, ela não depende de contexto, né? A acentuação das palavras tem regras de acentuação. Então, considerando as regras de acentuação, podemos afirmar que, então, eu estou observando que as palavras que estão marcadas, genéticas, ácido sulfúrico, gás e três. Então, são essas palavras que estão marcadas que eu preciso de analisar quanto à acentuação gráfica. Aí tem, né? Das palavras sublinhadas, apenas o ácido é proparoxítona, genéticas, sulfúricos são paroxítonas e as demais são oxítonas, né? Então é um tipo de questão que vem um texto, ou seja, o texto é pano de fundo para interpretação, seria, mas aqui no caso é só para analisar as palavras, então não precisa de entender e compreender o texto, é para analisar as palavras, tá? Então esse tipo de questão aparece em várias provas, tá? Verifiquei isso. Então a resposta correta, as três primeiras são proparoxítonos, né? E as duas últimas são monossílabos tônicos. Então volto lá, ó, genética proparoxítona, ácido proparoxítona, sulfúrico proparoxítona, gás monossílabo tônico e 3 monossílabo tônico, ok? Voltando, vamos lá, seguindo. Olha só, na língua portuguesa, uma grande cobrança dessa banca é a questão da morfossintaxe, que é a questão de análise, função sintática, classificação das orações, identificação de classes gramaticais também aparece bastante. Então, além disso, a interpretação de texto às vezes é um tema que vem considerando elementos pressupostos e subentendidos, aquilo que está implícito no texto, né? Então tem que tomar cuidado com as questões de interpretação. Aqui eu trouxe uma questão, né, que vem falando, vejam que os textos, a maioria dos textos são retirados, ó, fonte, Saresp, tá vendo? Mas isso aqui é um texto que foi tirado do estado de São Paulo, né? Peguei aqui uma amostra, né? Então, qual é a pergunta? Vamos lá, tem um texto, vamos ver o comando da questão. Ó, no trecho, me inscrevi em 2004, fiz teste de aptidão, paguei taxas de uso de solo e de licença e comecei a trabalhar na semana seguinte. A palavra sublinhada possui qual função? A palavra aqui é o e, né? A palavra é o e. E ela, você vê que nós estamos tratando de classificação de orações. Esse e aqui, a segunda oração, no caso, né? Ela que está começando o e, é uma oração subordinada, substantiva, adjetiva, coordenada proporcional. Ela é coordenada aditiva, né? Nem, ora, que, né? Então, são as conjunções que classificam aí as coordenadas aditivas, beleza? Então, uma questão de classificação de orações. Na matemática, gente, a probabilidade tem uma grande cobrança na matemática pela banca. O restante geralmente envolve conhecimentos de matemática básica, questões de MMC, MDC, análise combinatória, aritmética, fundamentos básicos da geometria plana e problemas de lógica. Gente, essa banca adora probleminhas de lógica, tá? Que vai aí aplicar princípios lógicos para resolver problemas matemáticos. Então, às vezes você não precisa nem de fazer conta, né? Só de analisar logicamente a questão você consegue entender e chegar ao resultado. Sempre com muita calma, use o desenho, faça rascunho, isso é importante. Então,